E chegou lá, que decepção. Um impasse. Não havia guerra nenhuma. De um lado, os filisteus, do outro lado, as tropas de Israel, e no meio, a campina, deserta e silenciosa. Bom, como não havia guerra, ele não tinha ido lá fazer nada, cumprimentou os irmãos, entregou os queijos e os pães aos irmãos e ao oficial que tomava conta dos irmãos, e veio-se embora, veio para casa. Não havia guerra, veio para casa. E a dado meio dúzia de passos, quando ouviu um grande clamor, parou, virou-se, e o que é que ele vê? Um gigante. Sim, está bem. Mesmo assim, ainda estás pequeno. 200 quilos de músculos. Um gigante com uma couraça de ferro que o cobria completamente. Este gigante, saído das hostes dos filisteus, atravessou aquela colina, vazia e silenciosa. Pam, pam, pam. Aqueles passos pesados, aquela armadura toda, um barulho ensurdecedor. E veio destemidamente até mesmo junto às tropas de Israel. E começou a mandar vir. Bom, eu esta manhã não vos posso dizer aquilo que ele disse, né? Que é proibido. Ele falou contra Deus, falou contra os hebreus, falou contra a segurança social, contra o desemprego, contra os nobres, contra o clero, o povo. Ele disse mal de toda a gente. O jovem mete uma pedrinha na funda, orou a Deus, aquela pedrinha mortífera, enviada com uma violência enorme, entrou onde? Na viseira do capacete do Golias. E o gigante, pum, caiu por terra. Sabem o que aconteceu? Naquela manhã, aquele gigante, que pensava que era o mais poderoso do mundo, perdeu a cabeça. Como é que chamava este jovem? David! Eu vou fazer uma pequena oração. Querido Deus, faz o mesmo com estas 3 crianças que fizeste com David. Dá-nos sabedoria, dá-nos saúde, força, vigor e um santo brio em saber, Amém. em obedecer-te, em serem fiéis, como foi David. Pedimos no nome do Senhor Jesus, nosso querido Salvador. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, porque eu estou aqui muito feliz por estar aqui novamente com vocês, porque a minha família está em todo lado e é bom quando a nossa família se reúne e estamos todos juntos. É das coisas mais, uma sensação, até depois destas catástrofes todas que estiveram, ou que ocorreram neste caso, sentimos-nos bem quando nos sentimos assim confortados. Parece que estamos muito mais calmos, tranquilos e sentimos esse amor que Deus tem por nós. Dono ou mordomo? Todos vão poder acompanhar. Não vou desviar muito deste PowerPoint, por isso poderão acompanhar aquilo que será dito aqui nos ecrãs também. Isso é a questão. Nós iremos abordar durante esta mensagem várias questões e uma delas é, sobretudo, aquela mensagem que Jesus tem para a nossa igreja. Há uns anos atrás, quando era mais jovem, lembro-me quando a internet ou as mensagens, os e-mails estavam a começar, nós estávamos atentos porque de vez em quando vinha de alguns dos nossos amigos adventistas, vinha:
Carta de Cristo. Não sei se vocês se recordam, algum chegou a ler alguma vez Carta de Cristo, e nós líamos aquilo com algum cuidado, alguma atenção. Acho que ainda chegou a haver 6 ou 7 cartas. Depois acabou por desaparecer, se calhar os mais novos nem se lembram disto. Mas, de facto, na Bíblia há uma carta de Cristo para cada um de nós. E nós vamos desenvolver isso. Vocês vão ver. Este ano também sou responsável do Departamento de Mordomia e acho muito interessante uma coisa. É a primeira vez que sou responsável pela mordomia. E agora, cada vez que eu leio a Bíblia ou as meditações, alguma mensagem do Espírito de Profecia, parece que estou a filtrar e digo assim, afinal, todas as mensagens que lá vêm são para os mordomos de Deus. Em tudo se vê conselhos para sermos verdadeiros mordomos de Deus. E muitas vezes sublinho e digo assim, mensagem para mordomo, mensagem para mordomo. Quero juntar aquelas mensagens todas para fazer uma palestra, mas depois digo, já estou a juntar tanto, neste momento já levo quase 10 folhas só de mensagens desde que começou o ano, imaginem. Muito bem, vamos então avançar, vou aqui ligar isto para ver se eu consigo, exatamente. Vamos aqui ver a definição. O dono é o titular, proprietário ou possuidor de um bem. Quando alguém é dono, nós sabemos que, ou uma propriedade, antigamente os donos até tinham também pessoas ao seu serviço, muitas vezes até chamados de escravos, mas era de facto aquele que tinha, digamos, autoridade sobre isso, não é? E daí do latim dominus. Nós sabemos que este nome era também, retratava a Jesus, era o mestre, era digamos, o dono de tudo. E de facto, está bem colocado, o dono na nossa vida terá que ser sempre Jesus Cristo. Depois vamos ver o mordomo. Quem era o mordomo? Do latim majordomus, que quer dizer que era o maioral, o mais importante na casa, a seguir ao dono. O dono podia se ausentar e esse mordomo, ou seja, o maioral, tinha toda, digamos, a administração da casa, não só dos seus bens, mas também dos outros empregados. A casa não era só com uma pessoa, portanto havia várias pessoas, e diz que ele tinha, digamos, de substituir o dono naquele momento, trazendo organização à casa, trazendo, digamos, limpeza, sendo a pessoa que recebia e organizava as coisas, às vezes até algumas recepções era ele que organizava, e também tinha o cuidado de uma coisa muito importante. Todos aqueles que estavam ao serviço do dono, ele também cuidava deles e dava-lhes, digamos, o alimento e as condições necessárias para que eles possam ter uma vida correta. Isso é muito importante, aquilo que eu acabei de dizer. Vamos avançar então. Deixem ver. Há qualquer coisa que... Ok, esperem lá. Exatamente. A Bíblia apresenta vários exemplares de homens. E vamos ter só alguns exemplos, porque quase todas as personagens bíblicas foram grandes mordomos de Deus. E vou aqui dar alguns exemplos. Os primeiros, aquele casal que foi, digamos, criado por Deus na primeira mão, foram os primeiros mordomos da terra, em que Deus lhes deu, e lhes confiou, o jardim do Éden. Nós sabemos o quão era precioso aos olhos de Deus eles estarem lá presentes, nesse jardim, e tomarem conta. Vocês vão me dizer, será que era preciso? Deus não cuidava do seu jardim? Claro que cuidava. Mas muitas vezes Deus nos põe responsabilidades para nos manter focados naquilo que é importante. Saber que Deus é o dono e nós somos o mordomo e temos alegria em cuidar, de facto, com todo o nosso coração das coisas de Deus, porque isso nos traz revigor, traz-nos alegria, traz-nos uma data de coisas muito importantes, bênçãos muito importantes. Vemos Noé, mesmo antes do dilúvio, foi um mordomo fiel. Ele seguiu exatamente todas as indicações que Deus tinha feito na construção da arca e, de facto, aquela família foi protegida e foi abençoada. E ele também protegeu não só as pessoas que estavam dentro da arca, ou seja, ele cuidou delas, como dos animais. Foi um fiel mordomo nessa personagem de Noé. José, talvez o mais proeminente, aquele que nós falamos muitas vezes como grande mordomo de Deus e também das casas onde ele esteve, na casa de Potifar, depois ele esteve preso, depois foi novamente, digamos, pelas mãos de Deus, nós sabemos, foi posto como administrador principal, depois do faraó, era ele o principal administrador do Egito,
e como ele cuidou de toda a gente para que não faltasse nada. Com o tempo, arranjou os tais celeiros, pôs lá, digamos, todo o mantimento para que durante aqueles anos em que houve fome, ele pudesse administrar tudo, até cuidou não só dos egípcios, como até dos povos vizinhos que vinham até lá, e nós sabemos como é que ele cuidou da sua família também, quando eles apareceram por lá também. Daniel mostrou grande, digamos, integridade e mordomia quando esteve também, depois de ser levado em cativeiro, ser levado quase como escravo, como ele cuidou de facto das coisas em prol de Deus. Ele administrava, digamos, a Babilónia, mas tudo segundo as indicações de Deus. Obadias, nós sabemos e vemos na Bíblia, como eu vos disse, estou aqui a selecionar só alguns, não todos, o mordomo de Acabe. Ele era mordomo de um rei iníquo, um rei pecador, que era contra a vontade de Deus, e como ele se manteve fiel, mesmo assim, e nós vemos como é que ele escondeu, apesar de, digamos, haver perseguição contra os profetas de Deus, como ele os escondeu e os alimentou durante aquele período, não é? Apesar de a sua própria vida estava em jogo. Paulo, ainda agora estamos a estudar as lições sobre Paulo e nós sabemos o quão ele é o mordomo de Deus, o quão ele decidiu dedicar a sua vida, sabendo que Jesus era o dono, e ele queria imitar esse dono, ele queria em tudo ser como o dono e que todos na terra pudessem ver nele Jesus Cristo. Priscila e Aquila, que outros na vida de Paulo foram um verdadeiro casal exemplar que também cuidou de Paulo e de tudo. Ele não precisava de estar preocupado enquanto estivesse naquela terra, porque tinha mantimento, tinha casa, tinha aconchego e calor quando estivesse naquela terra onde eles estavam também. E tudo isso são exemplos que nós podemos ver. Ainda hoje de manhã se falava sobre sendo meus imitadores, são exemplos a seguir. Porque todos estes seguiram, digamos, as ordens de Cristo, e quando nós dizemos imitadores das ordens de Cristo, são exemplos a seguir. Marcas de um mordomo fiel segundo a Bíblia. Fidelidade e prudência. Nós podemos ver, Lucas, etc. Podem ver na Bíblia, quem quiser seguir. Isto depois vai ficar gravado, portanto vocês poderão depois ir, de facto, controlar pela Bíblia, como faziam aqueles... Digam-me qual era o nome daquela terra em que todos iam ver pela Bíblia se estava tudo certo? Muito bem, muito bem. E então façam isso para dizer que eu não estou aqui a inventar nada, não é? Integridade, agir com honestidade mesmo em um ambiente corrupto. Uso dos dons, empregar todos os talentos que Deus dá e habilidades para o serviço de Deus e do próximo, não é para o nosso próprio serviço. Nós já vamos ver aqui algumas coisas, também conselhos aos pais sobre isso. Gestão do tempo e recurso, aproveitar todas as oportunidades para glorificar a Deus, não é para nós. Muitas vezes estamos com o sentido errado porque distraímos. Eu tenho um bom emprego, tenho aqui um bom dinheiro. Não, isto vai ser para eu me distrair um bocadinho. Também tem direito. Diz aqui, aproveitar as oportunidades para glorificar a Deus no tempo e nos recursos também. Devíamos pôr tudo aquilo que é supostamente nosso, em que temos registro de propriedade, deveria ser quase que, não, isto é de Jesus, porque tudo pertence a Deus, não nos pertence a nós. Nós somos os mordomos de Jesus. Vamos avançar? Dizem Colossenses 3, 23 a 24, tudo o que fizerem, façam-no de todo o coração, como para o Senhor. Posso estar a trabalhar por conta própria, ter até uma empresa, ou posso trabalhar por outrem, mas tudo tem que ser feito como se fosse para Jesus. Se nós tivéssemos isso em mente, se calhar alguns de nós não descansávamos tanto e não nos distraíamos ou não reclamávamos tanto. Ainda há bocadinho estava o meu pai a contar a história e dizia assim, para quem não sabe, é o meu pai, estava a contar a história e dizia assim, pois porque ele reclamava contra tudo, contra a Segurança Social, contra o Governo, contra as instituições. E isto é a prova que não devemos reclamar. Porque devemos fazer tudo de coração. Mesmo quando o sistema é adverso, fazemos tudo como se fosse para o Senhor. E nós não vamos reclamar do Senhor. Nós sabemos quem é que reclama do Senhor e quais foram as consequências que isso adveio disso.
Lucas 12, 42, 43. Aqui destaca a figura do mordomo fiel. Diz assim, o encarregado de cuidar dos servos e prover o sustento a seu... Eu gosto muito disso. Mordomo fiel e prudente, em Lucas diz assim, que estava encarregado de cuidar dos servos e prover sustento a seu tempo. E diz que ele será bem-aventurado. Ou seja, aqui já temos a figura, e eu gosto de ver isso, a figura daquele mordomo, que não só pensa em administrar, mas também pensa que todos aqueles que estão à volta são, são pessoas do Senhor e precisam de ser atendidos nas suas necessidades, às vezes até na sua orientação. Muitas de nós não temos orientação e às vezes nós, dando orientação, já estou um célebre ditado oriental, que eu não vou dizer o nome porque eu sei, mas não vou dizer, que diz assim, ensina, dá uma cana aos teus filhos para pescar, para eles saberem pescar, não só teoria, não é? Portanto, põe-nos a pescar para que eles tirem o seu sustento dali. Aqui também às vezes é preciso isso. Portanto, quem cuida dos outros está a ser mordomo prudente e será bem-aventurado. Portanto, fidelidade e prudência, serviço contínuo e ter sempre em atenção. Aqui no serviço contínuo nós vemos que não podemos nos distrair nem descuidar. O nosso serviço e responsabilidade de mordomia nesta terra começa desde que tínhamos entendimento, a partir dos filhos. Já havia aqui, digamos, jovenzitos de 6 e 9 anos que começam a entender isso, portanto há a responsabilidade de os ensinar. Nossa mordomia começa aí e só termina quando um dia Deus nos levar desta terra. Portanto, é contínuo. Não podemos dizer, agora já estou cansado. Não, vou descansar. Deixo isso aos mais novos. Ou então os mais novos, não, deixa eu descansar, porque agora vamos assumir nós. Isso era bom. Mas todos temos a responsabilidade de ser, neste serviço contínuo, mordomos desde o nascer até ao morrer. Que é um sono, digamos, um sono que não é permanente, vai ser um sono depois interrompido, se Deus quiser, pela sua segunda vida que nos vai levar, não é? E aqui o retorno do Senhor. Ainda há pouco falámos que, de facto, devíamos estar preocupados com esse retorno do Senhor. E o foco é estar sempre preparado, agindo corretamente no momento até o retorno de Jesus. Ou seja, nunca nos distraímos sobre isso. Todo em mente é dizer, o meu dono não está presente, embora esteja a cuidar de nós e esteja a vigiar-nos e a qualquer momento vai intervir quando nós necessitamos de orientação. A própria Bíblia diz assim, se tens falta de orientação e de sabedoria, pede, porque te será dado gratuitamente. Portanto, Deus está sempre a cuidar. Mas aqui na Terra, nós temos essa responsabilidade. Não podemos dizer, neste momento Deus não está a ver, posso descansar. Não, não, não. Eu, como mordomo responsável, nunca poderei descansar dessa responsabilidade que eu tenho. Provérbios 22, 6. Agora, pais, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Qual é esse caminho que deve andar? É claro que está aqui o caminho que ele deve andar, onde nós devemos nos preocupar em haver um ensinamento. Mas há uma coisa muito importante, pais, que às vezes nós, com aquele zelo de queremos ver os nossos filhos bem, assim, não, tu vais estudar, vais ser um médico, tu vais ser um engenheiro, vais ser um arquiteto, porque assim vais ter o teu sustento e vais viver bem, não vais precisar de andar aí a ter aquele trabalho árduo e aqueles pais que poupam, às vezes os filhos não fazem quase nada em casa, poupam os pais estão sempre ali a labutar à volta e eles parecem quase príncipezinhos, parecem eles os donos lá da casa e os pais é que são os escravos. Mas isso não está correto. Devíamos nos ensinar quem é o verdadeiro dono. Filho, tu vais estudar, sim, se tiveres capacidade, ainda bem, estuda, mas tudo para pôr em serviço de Deus. Não é nunca para a tua glória própria. Não é nunca para dizer, eu tirei um doutoramento, agora sou um doutor. Quase que as pessoas têm de dizer, doutor, sim, eu mereço, estudei tanto para chegar aqui. Não, não é isso que a Bíblia diz. Tu vais estudar e tudo vais pôr
ao serviço do teu Deus. Tudo. Deuteronômio 11, 18 a 19, ordena guardar as palavras de Deus no coração, na mente. Nós sabemos, de dia, de noite, ao acordar, começa logo a lembrar as palavras de Deus, qual é o ensinamento. Deus é o dono. E tu, como mordomo, tens de saber quais são as tuas responsabilidades corretamente. Onde é que estão os teus caminhos? Se calhar iríamos poupar muita tristeza mais tarde. Eu às vezes digo que ando 10 anos atrasado. Eu vou-vos explicar. Quando eu tinha 30 anos, tinha a mentalidade de 20 e por aí fora. E com o ensinamento, nunca estávamos muito preparados com o ensinamento dos filhos. Porque às vezes dizemos assim, agora é que eu devia começar a ensinar os meus filhos, porque agora Deus já me deu essa capacidade, mas os meus filhos já são adultos. Um vai fazer 34, outro vai fazer 28 dentro de alguns dias. Já são adultos. E de facto, com alguma tristeza digo, estão afastados. Não deixe de orar. E sei que os avós que estão aqui presentes também oram frequentemente por eles. E estamos preocupados com eles. No entanto, às vezes estamos distraídos. Ainda somos jovens, ainda queremos fazer muita coisa e distraímos porque ainda não temos ou não assumimos ainda a total responsabilidade daquilo que Deus nos pede para fazer. E essa responsabilidade é tremenda. Como eu vos disse, desde o nascer já devíamos ser ensinados a ser mordomos e ter essa continuação, porque só assim é que poderemos, com alegria, estar à espera de Jesus quando Ele voltar nas nuvens. Instruir os pais a não provocarem a ira dos filhos, instruídos, em vez disso, na disciplina e no conselho do Senhor. Isto é muito importante. Às vezes é assim, a Bíblia diz para não irritar os teus filhos, não seres irritante sempre a insistir no mesmo. Mas diz assim, na disciplina e no conselho do Senhor. Disciplina e conselho do Senhor é ensinar de facto que Deus é o dono e que quer todo o nosso bem-estar. Deus como dono não quer o nosso mal-estar, não é aquele dono que quer os escravos ali a sofrer e a fazer e dar-lhes poucas condições, não. Deus é o melhor dos donos. E tem todas as condições para nós sermos os melhores dos mordomos. Por isso, quando nós instruímos na disciplina de Deus, que vem na palavra de Deus, e no conselho do Senhor, nunca poderemos provocar a ira do Senhor, porque eles estão instruídos assim, não, eu estou a agradar a Deus. Não estou a fazer isso porque o meu pai me está a pedir, ou porque a minha mãe me está a pedir, senão vou levar um tabefe a seguir. Não, não é por causa disso. Porque eu tenho que agradar ao meu Senhor. Vamos continuar? Pois bem, vamos à tal carta, se calhar vocês vão dizer, umas ruínas, que é isso? Isto é Laodiceia, são as ruínas de Laodiceia. E aqui são os bens de Laodiceia. Muito se fala dos bens mornos, quentes de Laodiceia, bens térmicos que muitos gostavam. Quem vê isso assim, se calhar já viram esta fotografia ou na net, ou que diz, engraçado, mas eram dos bens que havia perto de Laodiceia, assim. Laodiceia, a última e mais triste das cartas, porque é para nós. Não é triste porque é para nós, é porque a nossa condição leva a que seja uma carta muito triste. Foi escrita a uma igreja apostata, do qual Cristo nada tem bom a dizer. No entanto, é nesta carta que encontramos o apelo mais comovente de Cristo e o apelo, está aqui repetido, e as palavras mais doces e meigas do Senhor Jesus. Tão cheias de amor e carinho. Nós podemos ver isso em Apocalipse de 14 a 22. Só relembrar um pouco a história e as condições de Laodiceia. Laodiceia é a última, é aquela azul que está aqui na ponta, vocês vão ver. Estão aqui as 7 cartas de Apocalipse, cada um a seu tempo, historicamente, e Laodiceia é a carta que Cristo escreveu para nós diretamente. Portanto, Laodiceia é uma vila que foi criada na altura por Antíoco II, e ele tinha uma paixão que era a sua esposa. E ela chamava-se Laodícia, e portanto foi assim que ficou o nome de Laodiceia. Saber que algumas terras foram dado o nome das próprias, digamos, das próprias pessoas. Tinha uma indústria muito boa, era uma cidade rica,
tinha uma indústria têxtil de lã que era exportada para todo o lado. Havia uma escola de medicina também notável, na altura toda a gente conhecia, tinha problemas de, digamos, de visão ou de audição, ia até Laodiceia, todo do Império Romano, e lá tinham, de facto, criado um colírio que fazia com que as pessoas melhorassem bastante. Portanto, escola de medicina, também tinha um teatro e tinha muitas outras coisas que, de facto, tornavam uma cidade muito rica e apetecível. Nós aqui, por exemplo, em Portugal, lá em França era digamos, o sul da França, aqui em Portugal também é o sul de Portugal, as pessoas quando se reformam procuram um tempo mais ameno, onde as condições sejam boas, então aqueles que têm boas reformas até vão comprando uma casa no Algarve para ter assim. Lá era, quando se estava lá no Império Romano, iam para Laodiceia porque era um sítio muito bom para se viver. A única coisa que eles não tinham muito boas e tinham que transportar era água potável de muito longe, porque lá as águas eram insalubres, meias quentes, assim, tédias, mornas, e não era muito boa para se beber, e era a única coisa. Portanto, eles era uma zona de tremores de terra. Em 17 foi ajudado o governo a reconstruir a cidade, em 17 depois de Cristo, mas nos anos 60, 61, eles recusaram-se porque diziam, não precisamos de ajuda. A nossa cidade tem tudo aquilo que é preciso e com o nosso dinheiro podem ficar aí que nós tratamos dos nossos problemas. Quase que poderíamos dizer, vamos imaginar agora a Leiria com tudo se passou, dissesse, não precisam de ir para aqui voluntários, nós tratamos tudo. Na altura foi mais ou menos assim e eles reconstruíram só com os seus próprios meios, reconstruíram a cidade toda. Agora vamos começar a ler. Já pus mais em negrito para podermos ler melhor. Conheço as tuas obras, diz Jesus. Jesus está a escrever para nós. Cada um pode tomar nota porque isto é uma carta escrita para cada um de nós. Conheço as tuas obras. Nem és frio, não és quente. Quem dera fosses frio ou fosses quente. Ou seja, os dois opostos. Frio é aquele que não quer saber nada de Jesus. Quente é aquele que assumiu o seu papel de mordomo e quer saber tudo e assumiu a sua responsabilidade. Só que aqui diz que eu conheço as tuas obras e tu andas ali no meio. Vens à igreja, ao sábado, muitas vezes, na reunião de oração nem apareces. Mas ao sábado vamos fazer aquilo que nos foi ensinado. Eu estou a falar para cada um de nós, atenção, para mim também estou a falar, não estou a falar em ninguém em particular, ninguém se ofenda com isso. Jesus é que está a escrever, como eu digo, é na palavra de Deus que vocês podem ver isso, não sou eu que estou a dizer. Mas o nosso zelo é só ao sábado de manhã, devia ser toda a semana, nós somos mordomos, quando o dono convoca uma reunião, nós devíamos estar presentes. Quando há, por exemplo, vamos imaginar hoje no departamento missionário, vamos sair todos, e aparecem 3 ou 4, dizem-se, ainda mais triste ainda, aparecem 3 ou 4, onde é que está a mordomia aqui? Onde é que está o verdadeiro mordomo? Só para esses 3 ou 4 que aparecem? É para todos nós. Eu conheço as tuas obras. Não queira ser morno. Porque diz que a mornidão, e por isso, aquilo, digamos, Jesus aproveitou aquilo que era lá na altura, tu bebes daquelas águas mornas e insalubres, tens vontade de vomitar, e de facto, vomitar não quero saber de ti, vomitar quer dizer que estás fora do meu reino. Quando eu regressar, tu não vais estar, porque eu já te vomitei. Porque não assumiste o teu papel de mordomo. Porque quando dizes rico sou, não houve época como agora em que de facto vocês podem até se queixar, dizer isto e aquilo, mas em que podemos ter quase tudo aquilo que nós queremos. Trabalhamos, temos digamos, a recompensa daquilo da nossa labuta e compramos casa, compramos carro, compramos roupas, alimentação, férias, e depois começámos a perguntar se Deus quer isso de nós, do mordomo, fazer uma vida paralela ao dono. Nós estamos a querer fazer uma vida como o nosso dono, isso é do dono, não é uma vida de mordomo.
Rico sou, estou enriquecido e nada tem falta. E espiritualmente. Temos consulta em todo lado, na net e tudo. Hoje em dia, nem precisamos de ir à Bíblia pesquisar, que é a palavra de Deus, porque dizemos assim, qualquer assunto, vou à net, a IA, e atenção de onde vêm as fontes da IA, a IA vai-me dizer tudo. Sou rico e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Vou introduzir esta história. Se calhar alguns só pelo o desenho já reconheceram a história. Muito bem, o jovem rico. Todos conhecem. Ele pergunta o que é que ele há de fazer para ter a vida eterna. Não é a nossa preocupação. Nós também não nos preocupamos. O que é que eu hei de fazer para ter a vida eterna? Não o dizemos aqui abertamente porque se calhar temos medo. Se eu disser, meus irmãos, o que é que eu hei de fazer para obter a vida eterna? E vocês vão me dizer a mim. Então, mas o irmão é que está aqui a pregar em cima e ainda nos vem perguntar o que é preciso. Se calhar por vergonha, mas nós muitas vezes nos questionamos. Nas nossas orações, naqueles momentos com Deus, o que é que eu hei de fazer? E aqui Jesus diz, guarda os mandamentos. E o jovem diz, mas isso eu faço, este pequenino. Os meus pais até me ensinaram isso, eu até faço isso corretamente. Então, Jesus diz, queres ser perfeito? Queres obter a vida eterna? Queres ganhar a terra prometida? Queres ganhar a vida eterna? Então, vou-te dizer uma coisa, simplesmente diz, queres ser perfeito? Deixa de ser dono e passa a ser mordomo. Porque tudo aquilo que tu tens, diz assim, eu tenho isso. Ele diz que se foi embora triste porque tinha muitas riquezas. Tudo aquilo que tu tens está a te impedir de ganhar a vida eterna. Deixa de ser dono, passa a ser mordomo. Vende tudo o que tens, mas não diz, vende tudo e põe nos bolsos, porque assim nunca se sabe. A qualquer momento, se a vida apertar, tens os bolsos cheios, portanto desenrascas sempre. Não confies nisso, portanto, vende tudo que tem, dá tudo, fica sem nada. Dá tudo que tem aos mais pobres e depois segue-me. Porque seguindo, tu vais depender só de mim. É o que Jesus está a convidar. Dependam só do dono. Olhem só para Cristo, que é o único sustento que nós necessitamos para ter a vida eterna. Não precisamos nos agarrar a nada neste mundo, porque tenho um hospital por perto, porque tenho a minha casa, posso-me refugiar, porque... E agora perdi as telhas, perdi tudo e agora estou perdido. Não estou perdido. Deus está por cima. Deus é o dono. Vamos avançar. Diagnóstico da igreja de Laodiceia. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico ou moral. Como eu vos disse, nós podemos saber tudo e podemos andar. Nós sabemos das coisas que Deus quer. Nós sabemos da vontade de Deus. Não eram falsos mestres ou heresias. Então não é o nosso problema dessa igreja. Isto é a igreja da Laodiceia, somos nós. Não é teológico ou moral, nós até sabemos. Se quisermos andar sempre atualizados, todos os dias podemos ler a palavra de Deus. Antigamente não podiam, era muito difícil ter a palavra de Deus, mas agora temos. Podemos nos ajudar com o Espírito de profecia, muitos auxílios. Falsos mestres ou heresias também, estamos muito atentos que isso não entra na nossa igreja. Quando alguém nos vem falar, começamos logo a dizer, está aqui a tocar um ponto que não é bem isso. Imoralidade ou engano, também estamos atentos a isso. Perseguição também, não é pela perseguição, não tem havido. O problema era o fervor espiritual, é reconhecer que Cristo é o dono. Isso é o grande problema. Cegos, apesar dos seus pós frígios é a região, não é um pó milagroso, é o pó daquela região, frígios. Nus, apesar dos seus tecidos finos, eles faziam dos melhores tecidos do mundo. Miseráveis, apesar dos seus bancos, eles eram ricos, tinham muitos banqueiros, muito dinheiro. Cegos por não ver a pobreza espiritual. Nus por não terem roupas para se apresentarem diante de Deus. Miseráveis por não conseguir comprar a salvação. Aqui vem o apelo de Cristo, arrepende-te. Jesus ainda dá uma oportunidade para todos nós.
apesar de ser tudo, parece que um quadro mesmo, digamos, mesmo péssimo, diz Deus, não, arrepende-te, ainda vais a tempo, a porta da graça ainda está aberta para ti, não está fechada, arrepende-te, reconsidera a tua vida, o que é que te prende a este mundo? O que é que faz com que, se neste momento ou amanhã Jesus viesse, fizesse com que tu tivesse um impedimento de passar? Vejam o convite ao jovem rico. Cristo se apresenta como um mercador espiritual aqui nesta parte. Ele dá a solução. Portanto, compra ouro provado no fogo, que nós sabemos o que é. Ouro provado no fogo é a fé provada no terreno. Não é só, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Isso é um dom que Deus está a dar, a fé. Nós estamos aqui porque temos fé e viemos para ouvir mais de Deus. Mas se não pomos essa fé no terreno a ser provada, essa fé nunca mais vai ser, digamos, provada no fogo. Se protegemos todos os lados, eu tenho fé, mas vivo num bunker, a tempestade nem me atingiu. Estou ali resguardado, tenho tudo aquilo que eu preciso para sobreviver a qualquer coisa. Onde é que está o provado no terreno? Ali Jesus estava a dizer ao jovem rico, vende tudo, por isso segue-me, porque tu vais ver o provado no terreno, como é que vai ser esse ouro provado. Nós sabemos, por exemplo, Marco, quando foi na primeira viagem missionária com Paulo, ele naquele momento desistiu. Ele estava a provar a sua fé como ouro no fogo, e naquele momento disse, não, é muito difícil. Ser missionário, quase levei pancada, fui preso, fui maltratado, chamaram-me nomes que eu não gosto e tudo. Não, isso é muito difícil. Então desistiu. Ainda bem que mais tarde nós vemos um Marco ali forte e que Paulo já gostava dele, de estar ali por perto e tudo, porque ele decidiu provar de facto a sua fé no terreno. Vestes brancas, justiça e santidade. Essas vestes brancas só serão vestidas quando nós de facto desistimos de ser donos. Quando a nossa justiça estará em Cristo, na sua crucifixão e na sua ressurreição. Quando nós depositarmos isso tudo em Cristo, deixarmos tudo como ao jovem, vender tudo. Ele não deixou, mas era esse o conselho. Deixarmos tudo e seguir a Cristo. Então vamos ter direito às vestes brancas, não antes. Antes estamos a vestir as nossas próprias vestes que não têm nada de justiça de Cristo. Colírio, discernimento espiritual que só o Espírito Santo pode dar. E só quando nós decidimos ser mordomos e não donos e pedimos a Deus é que vamos ter acesso a esse colírio do Espírito Santo. Vou introduzir aqui mais uma... Vocês lembram-se de, se calhar pela imagem? Exatamente. Primeira bem-aventurança, é claro que todas elas servem para os mordomos, mas a primeira diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os mordomos vão ter direito ao reino dos céus. Portanto, os pobres de espírito são os mordomos. Vocês vão dizer pobres de espírito. Hoje a conotação de pobres de espírito é dizer, é aquele que aceita tudo, é assim, coitadinho. Então, não. Aqui está a tradução direta. Ali, Kafuf Barrua, ou neste caso, Kafuf quer dizer dobrado ou curvado. Quando diz assim, a tradução direta dos pobres de espírito é isto, Kafuf Barrua, quer dizer dobrados pelo vento do Espírito Santo. Mesma coisa que vocês viram na tempestade, que até o vento, dizemos, o vento não sabemos de onde é que vem, mas agora nós vimos a direção, não é? O vento veio daquele lado e onde passou, dobrou, quebrou tudo, não há nada que resistisse naquele momento à passagem do vento. E aqui está-nos a dizer, deixem dobrar as vossas vidas pelo Espírito Santo, pelo vento do Espírito Santo. Quando as vossas vidas forem dobradas assim, a mesma imagem que a erva e os elementos a serem dobrados pelo Espírito Santo. Quando não resistirem ao Espírito Santo, quando forem dobrados, terão direito ao reino de Deus, terão direito à vida eterna. Refere-se à humildade
espiritual e ao reconhecimento da própria necessidade de Deus. Humildade vem de humus, que significa terra. Homem vem de terra, ou seja, homem, humus, terra, humildade vem dessa palavra também. Portanto, nós viemos da terra e à terra vamos voltar. Portanto, nós temos que assumir o nosso papel de mordomo e não querer sermos dono. Mais uma coisa terrível para a igreja de Laodiceia, para a nossa igreja, para nós deixarmos Jesus à porta. É interessante. Jesus é o dono, correto? Todos estão de acordo que Jesus é o dono e nós fechamos a porta ao dono. Não, esta casa é minha. E o dono tem que bater à porta. Olha, podes entrar em minha casa. É uma igreja que deixa Jesus à porta, mas Jesus insistentemente diz que eu bato à porta e se tu abris, eu vou entrar. E vamos conviver, vamos cear juntos. Vamos fazer aquilo que eu mais gosto. Jesus gosta, continua a gostar. Lembrem-se como era no Jardim do Éden. Jesus, todos os dias ao final do dia, vinha conviver durante o dia, eles tinham os seus afazeres, mordomos, e depois ao fim do dia era uma alegria porque eles iam estar com Jesus e Jesus com eles. E Jesus está a dizer isso mesmo. Vamos voltar ao início. Eu sou o dono, tu és o mordomo, eu dou tudo aquilo que tu precisas. Amor, alegria, bênçãos, e vamos conviver juntos. Eu estou à porta e bato, não me fechas a porta. A casa é minha, não me feches a porta. Eu sou o dono. Mais uma pequena história. Lembram-se desta? É exatamente. Não é aquela em que Jesus andou na água. Também há outras tempestades, não é? Mas não. Esta, Jesus tinha acabado de falar bastante, tinha acabado de ser digamos, o milagre dos pães e dos peixes, e ele bastante cansado, entra no barco e eles começam a atravessar. Alguns tentaram acompanhar, mas de repente começa uma tempestade. E diz que Jesus, recostado, dormia. Jesus dormia. E os discípulos estavam ali à volta, tentaram lutar durante algum tempo, até porque, vamos ver as condições, Jesus não era pescador, nem era navegador. Eles disseram, não vamos acordar Jesus, deixa-o dormir, ele está cansado, e nós é que somos os conhecedores da navegação e por aqui fora, vamos fazer com que isto aconteça, vamos atravessar. Só que, a um dado momento, a tempestade estava tão terrível, Jesus continuava a dormir. E eles acabaram por desistir. Quando digo desistir, começam a olhar para Jesus e assim, não, Jesus é de facto, precisamos dele. Já ouvimos a fazer tanta coisa, ele é o verdadeiro dono. Vamos deixar de resistir. Nós somos criaturas e Jesus pode resolver isso. Então acordam Jesus e diz, não te importa que morramos, podes fazer alguma coisa por nós? E Jesus simplesmente levantou-se. É claro que ele disse, homens de pouca fé, não é? Porque temais. Fala ao tempo e o tempo acalmou-se logo. E eles ainda estavam na dúvida, mas quem será este que até os ventos e o mar obedecem? Mesmo assim ainda não tinham reconhecido, não tinham entregue toda a sua vida a Jesus. E naquele momento Jesus pedia que a sua vida fosse totalmente entregue. Ele fazia por amor isso, para que eles reconhecessem nele Deus, para que eles reconhecessem nele o seu Criador também, o seu verdadeiro dono. Nós vemos a parábola dos talentos, estou quase a acabar. Para quem está com problemas, diz, temos que dar alimentação, estou quase. Parábola dos talentos. Eu gosto de ver isto noutra perspectiva. Muitas vezes as pessoas dizem, talentos, sim, Deus deu dinheiro, porque talentos lá na altura era uma grande quantia de dinheiro, confiou aos seus servos, aos seus mordomos, uma quantidade de dinheiro, e eles conseguiram fazer render e aquilo desenvolveu-se. É claro que nós vemos que o mordomo faz desenvolver os bens do seu dono. É verdade. Administra a sua casa.
Mas eu gosto de ver isto de uma certa maneira. Porque diz também que, como vocês viram no início, o mordomo é aquele que cuida dos outros também. Cuida daqueles que estão na casa. E a seu tempo lhes dá o sustento. Gosto de ver isto desta maneira. Deus confia nas pessoas à nossa volta. Verdadeiros talentos de Deus. Confiam pessoas. Portanto, este irmão confiava 5 pessoas, vamos imaginar todos os que estão atrás de si, Deus confiava. Depois confiava a outra, por exemplo, à Celeste, olha, confia estas 3 pessoas à tua volta, Celeste. Depois aquele irmão via e dizia assim, ele está muito ocupado, olha, vou-te confiar uma pessoa. E o dono deu as instruções e os mordomos continuaram a cuidar da casa. A cuidar dos bens do seu dono, porque os bens do seu dono somos todos nós. São aqueles que estão lá fora que precisam de vir para dentro também. E Deus deu-lhes essa responsabilidade. E quando regressou, este irmão disse, olha, tu pediste-me que eu confiar mais 5, mas eu arranjei mais 5, tenho aqui 10. Tenho 10 para te entregar. Não só os 5, mas mais 5. 10. Celeste dizia, olha, deste-me 3, mas eu tenho mais 3. Aqui. Prontos a entregar a sua vida por ti. Prontos a zelar por ti também. E nós vimos o último. O último sabia como o dono era. Disse assim, não, eu não perdi aquilo que tu me deste. Eu guardei, olha, está aqui, está aqui. Vamos desenterrá-lo. Quando digo desenterrá-lo, quer dizer, está bem guardadinho. Está aqui. Ele não perdeu, de facto. Mas Jesus não disse nada de bem dele. Ele estava à espera que, e é o que ele espera de nós, que nós possamos trabalhar uns pelos outros e não ficarmos só por aquela responsabilidade. Às vezes dizem, tens que cuidar da tua casa. Sim. Quando diz tens que cuidar da tua casa, dos teus mais próximos, Deus não disse fica parado só nisso. Cuida dos outros também. A fidelidade no pouco traz maior responsabilidade e a participação na alegria do Senhor. A falta de uso dos dons, fé, palavra de Deus, pregar, ensinar, cuidar, é considerado infidelidade. Quando Deus nos confia e nos dá os utensílios e nós não utilizamos, somos considerados infiéis. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá, quando ele regressar do campo? Isto é para aquele último que Deus deu-lhe para cuidar. É claro que isto tem mais conotações, mas vamos seguir a linha de pensamento. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá, quando ele regressar do campo, vem cá depressa e senta-te à mesa. E não lhe dirá antes, prepara-me o jantar e cinge-te para me servires. Enquanto eu como e bebo, depois comerás e beberás tu. Deve estar grato ao servo por ter feito o que lhe mandou. Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Ou seja, se Jesus diz, faz isto e tu só fazes isso, qual é o mérito? Só dizer, não, eu cumpri. Nós temos muito aquela coisa de dizer, eu trabalhei das 8 às 6 da tarde, cumpri, portanto mereço o meu salário. Aqui não é o que está a dizer, quer dizer, claro que merece, claro que vai haver, mas não há nenhum merecimento, só fizeste aquilo que foi pedido. Merecer é fazer mais daquilo que é pedido. Por isso esses servos, quando lhe deram 5, eles apresentaram 10, deram 3, ele apresentou 6, e o último não foi nada considerado porque manteve-se só naquilo que lhe foi pedido. Vamos acabar. É mesmo a última parte. Isto é um conselho. É claro que cada um vai ouvir, perceber e entender a carta que Jesus tem para nós. E então, vamos nos lembrar das palavras de Jesus.
Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus estava prestes a ser, digamos, acorrentado no jardim do Getsemane, antes de ser levado para julgamento e para a cruz, e ele estava insistentemente a dizer com os seus discípulos que adormeciam: vigiai e orai. E eles adormeciam. Ou seja, se querem ser verdadeiros mordomos, têm que manter uma vida de vigilância e de constante foco em Jesus. Vigiai e orai. Não percai isso, porque senão vão adormecer, assim como as virgens, 5 adormeceram, toda a gente adormece, não é? Com cansaço. Isso, o adormecer, quer dizer que às vezes é o distrair com as coisas da vida. Muito trabalho, distrações, e acabamos por perder o foco em Jesus, que é o verdadeiro dono, e nós somos mordomos. Paulo também diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque é a vontade de Cristo. Não apagueis o Espírito. Vamos então fazer aquilo que Jesus nos pede e não perder o verdadeiro foco, que somos mordomos e não dono. Deus vos possa abençoar. Muito obrigado.